E aí, você sabe qual foi a maior fake news da história da antiguidade? E se eu te disser que não foi os alienígenas construindo as pirâmides sendo construídas por uma civilização superior que veio de outra galáxia, ou que os deuses construíram as pirâmides, ou qualquer coisa do tipo? E se eu te disser que a maior fake news da história antiga é que trabalhadores livres construíram as pirâmides por vontade própria, e que além de livres seriam bem pagos e estariam orgulhosos de estarem servindo ao faraó e à história de sua civilização? O primeiro colosso da história da humanidade foi construído há mais de 4.000 anos atrás, a Grande Pirâmide de Quéops, que tem mais de 140 metros de altura. É fato hoje já muito estabelecido, muito conhecido por todos, que as pirâmides foram construídas com uma precisão que chega a assustar, né? Já que a gente está falando da historiografia ocidental, europeia, que se assustava e se assusta muito até os dias de hoje com o nível de precisão que povos como os povos egípcios, que eram africanos, conseguiam ter. Cada bloco dessa pirâmide pesa em média 2,5 toneladas, ou seja, você já deve imaginar que para construir uma pirâmide feita de blocos e muitos blocos, com cada um deles tendo cerca de 2,5 toneladas, foi necessário muita força de trabalho humana. Para começar essa história, a gente vai falar da riqueza do Egito. O Egito não era rico porque tinha um faraó muito iluminado. Vamos tentar fugir desse tipo de discurso, pelo menos minimamente. O Egito era rico porque o rio Nilo transbordava todos os anos, periodicamente, deixando um lodo nas margens do rio que era muito fértil, era extremamente benéfico para a agricultura. No Egito se fazia de 2 a 3 colheitas por ano, em contraste com apenas uma colheita anual em outras regiões do mundo, como o Mediterrâneo. Então, a base material de tudo que viria depois era essa: o excedente agrícola. E é aqui que entra uma parte um pouquinho mais complicada. A gente vai começar a analisar uma teoria de classes. O fato de existir um excedente agrícola, ou seja, grãos que sobram, já que a produção é muito além daquilo que as pessoas consomem anualmente e, portanto, uma parte desses grãos vai ficar guardada, vai ficar armazenada, isso permite que surjam classes. Permite que existam grupos de pessoas que não participem das atividades laboriais, que não trabalhem, que não plantem, que não colham, enfim, que não participem de nada disso. Apenas administrem os grãos que são guardados. Então percebe como isso começa a fazer ser possível que existam grupos de pessoas que não produzem, que não colhem, apenas administram os grãos, ou seja, eles não trabalham tecnicamente, mas detém muito poder, já que os grãos que sobram são armazenados e, portanto, estão no poder dessas pessoas, dessa classe. O trabalhador egípcio não vendia sua força de trabalho, ele não recebia salário, mas ele era obrigado por tradição, por religião e, se necessário, por força militar, pelo exército, a entregar o seu excedente de produção para o Estado. E aqui a gente entra numa coisa que se denomina trabalho compulsório, que é basicamente quando você planta, utiliza apenas aquilo que é necessário para você comer, para você continuar existindo e sua família, e o restante que não vai ser utilizado, o Estado recolhe para si. O Egito dos faraós não era tocado simplesmente por chicotes e soldados, não era simplesmente por força bruta, mas por uma burocracia estatal extremamente sofisticada para a época. A gente precisa lembrar aqui que nessa época a escrita era dominada por uma parcela muito pequena de menos de 1% da população, ou seja, menos de 1% detinha o poder sobre aquilo que era utilizado para manter as grandes quantidades de grãos. Enfim, menos de 1% sabia ler, sabia escrever, fazer cálculos. Menos de 1% conseguia administrar esses grãos que ficavam guardados nos grandes silos estatais. Essa classe intermediária, portanto, eram basicamente os gerentes de toda a produção do Egito Antigo.
Tal qual os economistas que nos dias de hoje elaboram sobre a tal taxa natural de desemprego. E aqui a gente pode começar a perceber como a máquina estatal não funciona somente com uma pessoa no topo. Não é somente um faraó que mantém algo do tamanho do Egito Antigo, mas sim todo um aparato elaborado por classes intermediárias, como os escribas e também como a força militar, por exemplo. Nas escavações são encontradas vilas de trabalhadores, padarias, cervejarias, mas também são encontradas evidências de fraturas nos ossos de muitos desses trabalhadores. E aí a gente pode pensar, bom, pelo menos esses trabalhadores tinham assistência médica, isso significava que eles eram bem tratados. E bom, não é bem assim. Hoje em dia a gente também tem assistência médica e nem por isso nós somos menos explorados. Sabe quem mais oferece alojamento, alimentação, assistência médica para os seus trabalhadores? O exército e o presídio. São encontradas evidências arqueológicas, por exemplo, de fraturas curadas, membros amputados e até mesmo cirurgias cerebrais. E aqui a gente pode pensar que a medicina no Egito Antigo era extremamente avançada e que esses trabalhadores, portanto, estavam simplesmente sendo curados de doenças. Mas tem um outro lado que a gente pode pensar também. Essas fraturas podem ter sido causadas por acidentes de trabalho, levando em consideração que os blocos carregados por esses trabalhadores tinham simplesmente 2,5 toneladas. Agora vamos para um segundo ponto. Como a gente está falando de trabalhadores, a gente também está falando de greves. Em um estado onde a força de trabalho era a base do sistema, fugir era um ato de protesto. E é exatamente isso que muitos papiros registram: processos contra camponeses que fugiam ou para o deserto ou para os pântanos. Por volta de 2300 a.C., o Egito Antigo sofre com algo que a historiografia chama de primeiro período intermediário, um colapso social causado por secas prolongadas que consequentemente trouxeram fomes generalizadas por todo o Império Egípcio. Documentos funerários da época registram coisas como inversão social, onde os ricos estariam de luto e os pobres estariam em jubilo. A historiografia oficial lê esses textos como espécies de textos apocalípticos. Entretanto, uma leitura material nos leva a uma outra interpretação. Nos leva a entender isso como registros codificados de uma insurreição social que acontecia na época. Margaret Murray, uma historiadora que é uma das pioneiras no estudo das revoltas populares no Egito Antigo, afirma que em nenhum momento da história egípcia o governo foi estável o tempo todo. Pelo contrário, ele oscilava muito. As pessoas tinham ciência do seu próprio poder e não tinham medo de exercer esse poder. A pirâmide social de Kelps era sólida, mas a estrutura abaixo dela tremia o tempo todo, para lembrar as elites do Egito Antigo de que sem o povo nada existiria, sem o povo nada estaria em pé. E avançando para o ano de 1155 a.C., durante o reinado do faraó Ramsés III, a gente tem o que é trazido nos documentos que a gente conhece até hoje, nas evidências históricas, como a primeira greve da história da humanidade. A greve de Deir el-Medina, espero que eu esteja pronunciando corretamente. Esse era o nome de uma vila no Egito, onde os artesãos e os operários se recusaram a trabalhar no Vale dos Reis, onde eles construíam as tumbas para os faraós egípcios e outros membros importantes da nobreza egípcia. E o motivo é que a ração não estava sendo entregue, a comida, enfim, o óleo, a cerveja que constituíam o salário desses homens, o pagamento dessas pessoas, não estava sendo entregue e exatamente por isso eles decidiram entrar em greve. Os burocratas do faraó estavam desviando todos esses suprimentos e isso não chegava para a camada da população trabalhadora, que era quem
precisavam, enfim, se alimentar para poder continuar trabalhando. Foi exigido então o pagamento de tudo aquilo que se devia, de tudo aquilo que estava atrasado até então e também melhora nas condições de trabalho. E acredite, eles conseguiram. O historiador Thomas Toledo, da USP, diz que não é possível saber se a luta de classes ela surgiu no Egito Antigo, mas até os dias de hoje não se tem documento que mostre uma greve anterior a essa greve, ou seja, essa seria a primeira greve da história da humanidade. E aqui, para fechar o vídeo, a gente vai para uma parte muito importante, muito interessante desse tema: o saque às pirâmides. Depois do fim da construção das pirâmides, nos séculos posteriores, as pirâmides foram saqueadas. Fato é que hoje em dia a maior parte daquilo que estava guardado dentro da maioria das pirâmides e tumbas foi saqueado ao longo dos tempos. Inclusive muitas múmias foram saqueadas. Mas quando a gente fala assim, até parece que estrangeiros chegaram no local, viram as pirâmides, as grandes tumbas, ficaram maravilhados e simplesmente decidiram saqueá-las. Só que se a gente para pensar, as pessoas que construíram as pirâmides, logicamente, são as pessoas que mais tinham conhecimento sobre suas entradas secretas e tudo mais. Me responde aí, existe alguém que teria mais conhecimento sobre tudo que foi construído, sobre os detalhes das construções das pirâmides? Existe alguém que sabia mais sobre isso do que as próprias pessoas que as construíram, do que os próprios trabalhadores? Então faz muito mais sentido se a gente para pensar que talvez não foram esses próprios trabalhadores, ou então os seus descendentes, que tiveram esse conhecimento passado de geração em geração, porque as pessoas que mais tinham acesso, mais tinham conhecimento acerca de onde estavam esses tesouros e de como se chegar a esses locais, muitas vezes por passagens secretas e tudo mais, eram justamente as pessoas que tinham construído esses locais. Portanto, o saque das tumbas, vindo diretamente de quem construiu as próprias pirâmides, as próprias tumbas, se torna uma forma de protesto social. Se torna uma maneira de tomar de volta a riqueza que deles foi tomada. Dentre essas riquezas escondidas dentro de tumbas e pirâmides estavam, por exemplo, joias, coisas de muito alto valor. E, portanto, esses saques podem ser lidos simplesmente como expropriação de bens daquilo que foi construído pelos próprios trabalhadores, ou muitas vezes dos ancestrais. Muitas vezes, talvez as pessoas que saquearam as pirâmides poderiam ter seus ancestrais que trabalharam nas construções desses mesmos locais e, portanto, esse conhecimento teria sido passado de geração em geração. O conhecimento sobre onde estariam essas salas secretas, sobre como chegar lá. A historiografia oficial costuma chamar isso de profanação das tumbas. Entretanto, uma leitura mais materialista pode nos dar o direito de chamar isso simplesmente de justiça de classe. Todos aqueles que construíram esses grandes monumentos como as pirâmides não deixaram seus nomes muitas vezes gravados nas pedras, não tiveram estátuas erguidas em sua homenagem, em seu nome. Entretanto, a gente precisa sempre que olhar para uma pirâmide, lembrar, aquilo é fruto de trabalho de muitas pessoas. As pirâmides são mais um dos inúmeros exemplos de coisas que são construídas ao longo da história pelo suor de muitas, de inúmeras pessoas, de trabalhadores que, apesar de tudo construírem, apesar de serem eles os construtores do mundo material, a eles não sobra nada, sequer um nome ficando na história. A não ser que a gente passe a olhar para esses tipos de monumentos e grandes construções e começar a enxergar ali cada uma dessas pessoas. Aí sim a gente vai estar fazendo algum tipo de justiça por essas pessoas que muitas vezes morreram fazendo isso. E portanto, as pirâmides são, assim como muitos outros monumentos, provas vivas e presentes, sólidas, materiais, de que as classes trabalhadoras existiram e resistiram em todos os momentos da história até os dias de hoje.
Então é isso, essa foi mais uma página vermelha da história. Espero que você tenha gostado muito do conteúdo. E se você de alguma forma considera o nosso trabalho aqui importante, deixa seu joinha aí, compartilha, comenta sobre o assunto, sugere temas para próximos vídeos, se inscreve no canal, deixa aí o sininho ativado para estar recebendo notificação das próximas vezes que eu estiver postando conteúdo por aqui, para você não perder. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas que você acha que seja interessante. E se tu chegou aqui até o final, meu muito obrigado. Isso ajuda demais aqui no engajamento do canal. Ajuda esse conteúdo, esse conhecimento de alguma forma a chegar a mais pessoas. E é isso, valeu demais, até o próximo vídeo.